A gente sabe que as dores de ouvido, inflamações no ouvido incomodam e muito, né? Agora imagine quando isso acontece com os pets. O que, Patrícia? Isso acontece com os pets? Sim, e é sobre este assunto, como fazer, como diagnosticar, que eu converso agora com o supermédico veterinário, o Marcos Soares. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da dor de ouvido, né? Nos cães, principalmente. Quando nós estamos com dor de ouvido, algum incômodo no ouvido, a gente vai no médico. Ok, mas e como que eu vou saber que o meu cãozinho está com uma dor de ouvido? Quais são os sinais que ele dá? Eles têm vários sinais. Bater a cabeça, ficar batendo a cabeça para um lado e para o outro, coçar o ouvido é um sinal bem forte de dor de ouvido. Chega a extremos deles ficarem com a cabeça baixa, cabeça meio tortinha. Então eles dão vários sinais pra gente, até o latido é uma coisa que às vezes eles pedem ajuda, né? Então o dono que está bem ciente, junto com o animal sempre, ele já nota isso. A hora que o cachorro começa a latir diferente, ações diferentes dentro de casa, já consegue ter uma noção do que é, né? Já dá uma indicação pra gente. E a gente tem, por exemplo, sintomas que são mais visíveis, por exemplo, se eu olhar na orelhinha desse cãozinho, né? Eu vou ver alguma coisa, pus, eu vou ver alguma coisa que vai acender um sinal de alerta diferente? Sim, cor da pele é uma coisa que é muito importante, né? Ela fica mais vermelha, às vezes quando é um cachorro preto ela fica mais escura ainda do que o normal. Cheiro forte, começa a ir um cheiro mais forte, começa a ir cera às vezes, ou inflamação, né? E geralmente eles começam a coçar bastante nessas horas, né? E tem diferença, por exemplo, o cãozinho que é mais peludo pro cãozinho que que não tem uma pelagem muito grande, essa questão da dor de ouvido ou não? Não tem? Indiferente, mas assim, De raça para raça tem diferença? De raça para raça tem diferença, tem. O pelo curto dá menos problema de ouvido do que o pelo longo. Ah, é? Justamente por causa do calor, que fica abafado, né? Então gera um pouquinho mais de incômodo, o peludo um pouquinho mais. E quais são as principais causas dessas dores nos ouvidos? Genética dos animais influencia, raças influenciam muito, né? Geralmente os cães de orelha caída incomodam mais, né? Mas é basicamente isso. As raças, assim, todas elas têm. Uma hora ou outra vai dar, que é igual na gente, humanos, certo, né? Incomoda uma hora ou outra. Mas é tudo questão de cuidado. E tem alguma época do ano, por exemplo, gripe nos humanos, geralmente no inverno, vamos dizer assim. Nos cãezinhos, tem também uma época do ano em que prevalece um pouco mais? Tem. A época que tem polinização, porque gera muitas alergias nos cães. Então, as alergias geralmente incomodam o ouvido. Por ser um lugar mais quente, mais úmido, né? É a época são duas épocas no ano que dá mais, que é a época de polinização mesmo. E quando o tutor, ele acabou negligenciando, não foi atrás de um tratamento adequado, ou não percebeu também, né, que o cãozinho estava com essa dorzinha de ouvido, o que pode acontecer? Tem a principal, assim, a síndrome vestibular. Ela acaba atingindo o vestíbulo e o ouvido interno dos cães, pode causar lesão neurológica, né? Fica com incoordenação, a cabeça virada para o lado, né? E isso é bem difícil de tratar e é uma coisa bem séria, né? Então o ouvido sempre é uma coisa que sempre que você conseguir ver, quanto antes tratar, né? Porque quando chega numa síndrome vestibular, dificilmente a gente consegue reverter. Tá, né? E eu consigo, por exemplo, prevenir? Sim. É muito fácil a prevenção. Higiene e limpeza. É o mais fácil que tem. Cães de pelo longo, sempre procurar deixar bem limpinho o ouvido por dentro para conseguir respirar mais. Entra mais ar, sai mais ar, consegue manter o animal com menos tempo com dor de ouvido. Entendi. E quando, por exemplo, tem tutores que dão um banho em casa, né, no cãozinho e tal. Que não tem muito pelo, acho que talvez é mais tranquilo. É mais tranquilo. Aqueles que têm o pelo um pouquinho mais longo, e daí qual o principal cuidado que tem que ter? Cuidado com a água no ouvido, né? Porque às vezes, como é em casa, um chuveirinho, às vezes sai muita água, cai dentro do ouvido, isso é um problema, né? Mas assim, é quando é grandes quantidades. Um pouquinho, não tem problema, ele vai sair do banho, bater a cabeça e vai sair, né? Bom é usar algodão hidrofóbico, né? Faz uma bolinha de algodão hidrofóbico, porque esse normal de farmácia, ele absorve água, então é pior do que sem. Então assim, coloca uma bolinha lá de algodão hidrofóbico e pode dar banho normal, depois só tirar e secar. Perfeito, então muitíssimo obrigada ao médico veterinário Marcos Soares pelas informações, pelas dicas para os nossos telespectadores, viu? Obrigado vocês, sempre precisar estamos às ordens. Até a próxima. Isso aí. E agora vocês continuam aí com o nosso Vitrine Revista.